Fala pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui para fazer mais um backtest a pedido de alguns inscritos do nosso canal, que é referente a fazer o backtest no modo a cada tique real, que é um modo onde você usa os tiques reais mesmo do MetaTrader, né? Então, assim, obviamente que esse nosso robô, ele é um robô que é para ser utilizado de forma semi-manual. Não dá para você usar ele e deixar ele o tempo inteiro rodando, porque ele vai quebrar a conta. Isso aí é algo que não tem como fugir. No entanto, dá para ganhar muito dinheiro com ele se você seguir o passo a passo que nós ensinamos, né, na nossa área de membros, que é a questão de encontrar qual que é a tendência que o mercado tá. Por quê? Porque o robô ele trabalha a favor da tendência, fazendo muita grana a favor da tendência. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, que dá sim para você. Eu vou fazer um backtest aqui sem olhar tendência, sem, tipo assim, ficar cuidando muito dos pormenores, sem ficar analisando minuciosamente. Eu vou observar aqui, por exemplo, eu vou começar desde o dia 22 aqui, ó. Mas aí vamos supor, aqui, ó, vamos olhar do dia 22 para trás, dia 19, por exemplo. O que que a gente tem aqui, ó? A gente tem aqui uma tendência que ela tá vindo uma tendência de queda. Então, se eu fosse ligar ele no dia 22, eu teria que saber que eu teria que dar prioridade para uma operação de venda. Obviamente que tem hora que encontra fundos, tem hora que ele encontra eh, locais de reversão, né, como encontrou aqui. Então, é imprescindível você analisar junto com o robô, tá? Você analisa ali, traça os canais, por exemplo, aqui, ó, o preço está caindo, você vai traçando os canais. Se ele romper esse canal aqui de queda, você pausa o robô e começa a ir para cima. Então, se você fizer isso todo dia, pelo menos uma hora por dia, você consegue fazer muita grana. Mas o que eu quero mostrar aqui hoje não é isso. O que eu quero mostrar para vocês aqui hoje é que mesmo se você não analisasse nada, vamos supor, vamos fazer um teste aqui que é o que a gente está fazendo. Se você tivesse, por exemplo, uma conta de US$ 1.000 e você depositasse esses US$ 1.000, ganhasse o bônus de 100% que a nossa corretora oferece, que é um bônus de margem, você ficaria com US$ 2.000, certo? Então, usando aqui a cada tique real, né, rodando na semana passada, vamos ver o que que aconteceria, né? Quanto que a gente conseguiria fazer? Porque o meu objetivo aqui não é ficar analisando a tendência como eu faço no dia a dia, deixar rodar mesmo para vocês verem. Então, por exemplo, aqui o mercado está subindo, certo? Se eu tivesse analisando aqui de forma manual, essa altinha aqui eu teria feito compras. Tudo bem, aqui ele foi, fez a entrada, tudo bem. Aqui tá caindo, ó, essa altinha aqui, ó, parou aqui, já não ia mais fazer venda aqui. Eu ia segurar um pouco e ia começar a fazer compra, tá? Por quê? Para evitar esse tipo de rebaixamento. No entanto, como a gente observou que lá atrás estamos numa tendência de queda, então mesmo que ele dê essas altas aqui, depois ele volta. Por quê? A gente tem a questão do quê? De fundo, topo, sempre volta nos 50%. E esse robô ele foi projetado para ele bater o take aqui na queda com 30% de queda. Então ele não precisa cair os 50% todo para ele sair da ordem. Se ele cair aqui 30%, já era. Então foi o que eu falei para vocês. Eu observando aqui essa tendência de alta, eu ia na alta. Observando aqui a tendência de queda, se eu observei que rompeu essa tendência de queda, aqui eu começo a fazer, deixar o robô fazer apenas compra. Mas eu tô deixando para vocês verem aqui que qualquer queda que tiver, ele sai da ordem, tá? E mesmo sem analisar o mercado, mesmo só deixando ele mais padronizado na tendência majoritária do mercado, que é a tendência de queda, ele vai conseguir se sobressair, ele não vai quebrar essa conta. Dá um rebaixamento maior, aqui está dando um rebaixamento de 40%, está dando um rebaixamento de 40%, porque é a conta é de 2.000. O ponto é que se eu tivesse analisando ele, igual eu falei para vocês, esse rebaixamento aqui eu não teria, porque eu estaria subindo aqui comprando, o robô comprando e não vendendo, tá? Mas como a tendência majoritária é uma tendência de queda, não tem como quebrar essa conta aqui. Não tem como, porque como a gente está numa tendência de queda,
Isso aqui é como se fosse um pullback para continuar caindo. Então a primeira queda que der aqui, ó, ele vai sair, ele vai fechar a ordem e a gente começou com 2.000, possivelmente já vai bater a meta, porque aqui a gente já fez US$ 30, ó. Olha lá, já tá descendo, vai fechar aqui as ordens, com certeza, não vai quebrar a conta e vai bater uma meta absurda aqui, tá? Então assim, obviamente que esse cenário aqui, igual eu falei pra vocês, eu mesmo operando com o robô, eu não iria pegar ele, porque eu analiso canais em M1, canal de alta, rompeu o canal de alta que é uma tendência de baixa. Canal de baixa. Rompeu aqui, agora é uma tendência de alta, então eu vou subindo. E a partir do momento que nessa alta aqui, ó, ele rompe aqui para baixo, aqui já é uma tendência de baixa. Então é dessa forma que eu analiso. Se ele romper o canal aqui para cima, aqui eu já volto a fazer compra, entendeu? Mas a majoritária, tendência majoritária, que vem vindo dos dias para trás, é uma tendência de baixa. Então é exatamente isso que a gente tem que se preocupar aqui. Mas o ponto é mostrar, ó, acabou de fechar a ordem aqui e fez US$ 96. Então, se a pessoa ela tivesse deixado o robô rodar, tudo bem, rebaixou 40% da conta, né? Mais ou menos ali uns US$ 900. Mas o ponto principal aqui é o seguinte: você fazendo da forma que eu expliquei, você não teria rebaixado tudo isso. Eu tô deixando o robô rodar dessa forma para você entender que esse robô aqui, ele mesmo que ele pegue uma entrada contra você, se você tiver uma margem para você utilizar ele, ele vai conseguir recuperar. Mas se você estiver analisando o mercado da forma que eu estou falando, olha só como a lógica que eu falei funciona. Ó. Aqui estava numa tendência de alta, quebrou a tendência de alta, pegou uma tendência de baixa. Então aqui a gente tem que deixar a tendência de baixa. Se ele quebrar aqui para cima, vamos em tendência de alta. Então é assim que eu bato a minha meta e depois que eu bato a meta, eu paro de operar, né? Mas aqui eu deixei aqui, ó, sem filtro de take, sem filtro de stop no lucro, para vocês verem quanto que faz num dia. Como aqui a gente perdeu muito tempo, né? Então vai fazer menos no dia de hoje. Mas ele vai fazer grana sim, tá? Vai fazer grana sim. Então, assim, ele tem a capacidade ali de, em uma semana, ele dobrar essa conta aqui, tá? Dobrar essa conta aqui. Então, lembrando, o depósito foi feito o depósito de 1.000, o bônus de 2.000. Então, o nosso capital principal aqui é 1.000, ele vai dobrar esse capital, entendeu? Então, olha o que que eu falei para vocês, ó, que tá uma tendência de alta, de baixa, quer dizer, rompeu aqui. Como ele tinha uma entrada aqui de venda, eu ainda vou deixar essa ordem aqui fechar e aí vou observar o canal aqui e ver o que que eu vou fazer. Porque aqui ele me pegou de surpresa, ó. Então aqui esse rebaixamento aqui, eu teria passado por ele sim, ó, mas é pouco, 60, US$ 70. Isso uma conta de US$ 200 com bônus consegue passar tranquilamente. Então é exatamente isso. Agora, o que que dá para fazer também, vendo ele inverter, que você estopa aqui, ó, porque você já ganhou US$ 100 no dia. O que que é você estopar 20? Entende? Não é nada. É saber analisar os canais. Canal de baixa, a tendência é de baixa. Canal de alta, a tendência é de alta. Então, enquanto ele estiver aqui nesse canal de alta, não tem o que fazer, a tendência é de alta. Mas assim que ele quebrar para baixo, pronto, aí a gente começa a fazer venda. Então é basicamente isso. Então aqui a gente está com o rebaixamento controlado, ó, tranquilo. Mesmo com essa invertida aqui que eu falei, ó. E aqui já está encaminhando agora para uma tendência de queda, ó. Então vocês podem observar que realmente funciona, né? Então a diferença do nosso robô é que ele faz o preço médio tanto subindo quanto voltando. Por isso que não precisa descer aqui embaixo para fechar. Então, ó, daqui, ó, são 30%, né? Aqui não tá nem com 30% para fechar. Aqui com 25% ele já fecha. Ah, já fechou. Então, aqui, ó, aqui no dia, se você busca fazer US$ 100 por dia, você teria até parado aqui já, ó, porque aqui ele fez já 160. E aí a regra aqui é o quê, ó? A tendência tá para baixo, então a gente mantém, né, as entradas de venda. E ó, rompeu a tendência, se manteve, o canal tá se mantendo para cima, daí a gente inverte a mão. É que aqui no backtest não tem como eu inverter, porque o backtest, para eu inverter, eu tenho que parar o backtest e começar de novo, entendeu? Então assim, ó, dentro desse modelo, né?
Aí, ó, foi o que eu expliquei para vocês, ó. Então aqui, ó, ele chegou, lateralizou, pegou agora a tendência para cima. Então a gente já observa aqui que a tendência majoritária desse dia aqui é uma tendência que está para cima, não está para baixo. Entende? E aqui existe um canal subindo. Então, quando chegou aqui, ó, a gente já teria que ter parado as vendas e começado a comprar. Tudo isso eu ensino para você. Eu ensino como fazer isso, como analisar isso. E se precisar estopar, estopa, não tem problema. O importante é você finalizar o seu dia no positivo, que é o mais importante. Então, mesmo estando com várias ordens abertas, aqui o rebaixamento está controlado. Então, é exatamente o que eu falei, ó. Fundo, topo, ele volta 50%, ele fecha. Aqui com menos de 50 ele vai fechar, com 25 aqui ele vai fechar. Então, eu tô deixando o robô passar pela prova de fogo para vocês verem que não vai quebrar essa conta, não vai quebrar a conta. Eu tô fazendo a cada tique real para vocês verem que o robô ele vai passar por tudo, ele vai passar por cima de tudo. E se você estiver analisando, é melhor ainda, tá? É melhor ainda. Pode ser com US$ 200, pode ser com US$ 100 não recomendo, mas com a partir de 200 pegando bônus, ficando com 400 ali é tranquilo. Então aí é aquela questão, ó. A gente não tem um canal de alta aqui, ó. Canalzão de alta majoritário. Ele pega aqui, ele começa a subir e ele fica fazendo esse zigue-zague aqui, ó. Então nesses fundos a gente liga a compra. E nesses topos a gente liga a venda. Entendeu? Até fazer a nossa meta. Se você tem uma conta tipo mais baixa, você pode fazer US$ 10, US$ 20, US$ 30 e parar. O que eu tô deixando aqui é rodar sem analisar. Entendeu? Para vocês verem que não quebra a conta. Como esse backtest aqui ele vai demorar muito, o que que eu vou fazer? Vou fechar aqui, eu vou tirar o modo visual e vou iniciar de novo, porque agora ele vai fazer o backtest mais rápido, mesmo a cada tique aqui, para a gente finalizar essa semana de forma mais rápida aí e resolver para mostrar para vocês. Então vamos acompanhar aqui o gráfico para vocês verem, né, o quanto que ele deu de lucro. Então a gente começou aqui com um saldo com 2.000, como vocês podem ver, né? Aqui começou com 2.000 e a gente vai ver o quanto que ele vai conseguir fazer nessa semana que passou, sem analisar nada, só deixando o robô rodar, tá? Então é um robô alavancador de contas, não é um robô conservador. Agora, o que muitas pessoas estão fazendo, que dá para fazer também, é colocar esse robô aqui para rodar numa conta em centavos, né? Então, ao invés de você fazer ali, por exemplo, US$ 100 por dia, você faz 10, você faz 20, e ele vai ter um rebaixamento ali, analisando, né, da forma que eu explico, ele vai ter um rebaixamento muito baixo e vai ter e vai fazer até ali US$ 20, US$ 30 por dia. Mas o que eu tô querendo mostrar aqui para vocês agora é a alavancagem que ele vai fazer, tá? Então aqui, ó, a gente começou no dia 22 e já no dia 23 ele já tá com quase US$ 500, ó, já tá com US$ 600 de lucro, tá? Passou por uma prova de fogo, que é aquela que eu mostrei para vocês, que facilmente daria para ter contornado analisando a tendência do mercado. E é tranquilo. A tendência, não só, eu não só analisando o, analisando aqui os canais, eu também tenho alguns sites que eu entro, que eu explico no treinamento, que a gente consegue ver os indicadores, o que está apontando para baixo, né? Quais time frames estão na tendência de queda, quais não estão. Então eu explico isso daí para que vocês possam ligar o bot na hora certa, porque a intenção é ficar ali no máximo uma hora com ele ligado e desligar. Fazer o seu ali e desligar, tá? Então você consegue facilmente dobrar a sua banca. E se você não for muito ganancioso, aí você consegue ficar o ano inteiro aí batendo metas em cima de metas e sem ficar sofrendo. Aqui, ó, ele já chegou a fazer US$ 1.000, né, no dia 24. Então do dia 22, 23 e 24 ele já fez US$ 1.000. Olha só aqui pra você ver. Aqui já tá com 3.000. Ele deu uma rebaixada aqui, né? Ele rebaixou US$ 500 aqui, mas já é 500 do lucro.
Justamente pelo fato de que nas quedas que ele dá, ele sempre dá uma retração para continuar caindo. E quando você está analisando isso de forma ao vivo, você consegue ir vendendo quando está caindo. Quando você percebe que está invertendo a tendência, você ou estopa ele, ou você deixa ele recuperar, pausa o robô, vai lá na chave, muda para compra e vai se comprando. Quando você perceber que vai cair, você pausa o robô, muda a chave e volta a vender. Assim você vai conseguir evitar esses tipos de rebaixamento. Eu sou especialista em robô, então eu posso dizer para vocês que qualquer pessoa iria criticar um rebaixamento que esse robô aqui teve, porque fala, nossa, mas o robô rebaixou 40%, igual eu vou mostrar para vocês. Só que a intenção aqui é mostrar para vocês, não que ele é um robô que ele rebaixa muito, mas sim que ele é um robô que alavanca contas e que esse rebaixamento aqui, se bem analisado, você não vai passar por ele. Entendeu? Você não vai passar por ele. Hoje eu fiz um teste aqui de fogo para mostrar para vocês que a única coisa que eu fiz foi analisar no início da semana qual que era a força que estava na semana anterior e eu mantive essa força, tá? Mantive o robô ligado nessa direção sem analisar mais nada. Então o resultado final, né, do nosso backtest foi exatamente esse daqui. Então ele teve um rebaixamento de 47% da conta, como vocês podem ver aí. Deixa eu pegar aqui o marcador, ó. Um rebaixamento de 47% da conta, ou seja, do capital máximo, mas do capital depositado, ele rebaixou somente o rebaixamento do saldo 200, no máximo do saldo 500, então foram 23%. Então, na verdade, do valor depositado, foi rebaixado só 23, só foi, 23%, tá? E ele fez aí um lucro final na semana de US$ 1.500. Então, tipo assim, você pega um robô que em uma semana ele faz US$ 1.500 sem você analisar nada, obviamente que é um alto risco. Mas aqui não tem meta, aqui não tem análise de notícia, aqui não tem nada. Aqui eu só liguei o robô. Agora, quando a gente faz um trabalho onde a gente analisa qual notícia está tendo, onde a gente bate a meta e para, onde a gente analisa as tendências, no momento que está operando, analisa quais indicadores estão apontando para cima, qual indicador está apontando para baixo. Aí o jogo muda. Aí esse rebaixamento aqui de 47%, ele vai cair para uns 10%, para uns 15%. E você consegue manter o mesmo resultado. Ou às vezes até um pouquinho menos, mas você consegue manter, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês quais foram as operações que teve, né, durante essa semana que a gente testou, que foi desde o dia 22. Então, ó, o que eu tinha explicado para vocês era o seguinte, vou colocar aqui em H4 para vocês entenderem melhor, que quando começou a semana, eu estava analisando isso daqui, ó. O mercado ele veio caindo, então eu acredito que essa próxima semana ele continue, né, essa queda. Então foi exatamente isso que eu fiz, que ele continue essa queda. E realmente ele continuou a queda. Realmente ele continuou a queda. Agora, dentro dos time frames menores, né, se a gente for parar para observar, aqui também tem essa questão do canal, ó. Ele terminou aqui com o canal de baixo, mas ele rompeu o canal para cima. Então, como ele rompeu esse canal aqui para cima, o que que eu iria fazer na abertura aqui, ó? Eu iria comprando, 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 e quando ele, de uma certa forma, tivesse rompido esse canal para baixo, eu já teria inclinado para venda. Então, eu faria exatamente isso daqui, ó. Pegaria aqui esse canal, né? Que tá um canal que está demonstrando aí que está subindo. E a partir do momento em que rompeu, né? Eu já iria começar a projetar um canal de baixa aqui e iria começar a vender. No entanto, quando ele chegasse na parte de baixo do canal, eu iria ligar a compra. Quando ele chegasse na parte de cima do canal, eu ia ligar a venda. Quando chegar na parte de baixo do canal, eu iria ligar a compra. Até chegar, romper aqui de novo. Aí rompeu aqui? Rompeu. Aí a gente vai comprando de novo. Entendeu?
Então é exatamente isso que eu faço. Então, durante essa semana aqui eu vou ir colocando o robô no gráfico, ao vivo, e vou ir operando e mostrando para vocês o quanto que a gente vai estar fazendo, utilizando o nosso Tick Strike EA, né, a nossa inteligência artificial. Muito em breve, né? Muito em breve a gente vai estar colocando também o Claude, o Gemini, ou até mesmo aí o ChatGPT, para ajudar a gente nas decisões, né? Já temos os filtros também de tendência do próprio robô, né? A gente já tem já. Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui para vocês verem, ó. Vou colocar aqui, ó. Se eu vir aqui nas configurações do robô que eu falei para vocês, eu tenho como eu ligar nele aqui o filtro de tendência que não estava ligado. Eu tenho como ligar o filtro de notícia. Eu tenho como vir aqui e colocar stop loss geral. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte. Aqui eu tenho uma ferramenta que ela é a direção multi-time frame. Se eu ligar isso aqui, ó, ele vai fazer menos entradas, mas ele só vai entrar em momentos ali a favor da tendência, tá? Então, por exemplo, vamos ligar aqui agora para ver se teve alguma diferença. Ligando o filtro de tendência, né? Quero ver se mudou alguma coisa em termos de rebaixamento ou não. Então, vocês vão ver que agora que provavelmente ele vai rebaixar um pouco menos. Pelo menos aqui no início do dia que ele tinha rebaixado 1.000 aquela hora, agora, pelo visto, ele não vai rebaixar. Mas vamos ver. Aqui tem um filtro ligado agora que ele está olhando 3 time frame a tendência. Então, ele só vai dar um rebaixamento maior na hora que essa tendência ela virar, entendeu? Então, ó, a gente já percebeu aqui que ele rebaixou US$ 400, ó. Daqui para cá rebaixou US$ 400. Aquela hora, sem o filtro, rebaixou 1.000. Aqui rebaixou só 400, tá? Então, um simples ato de você ligar um filtro, e aqui tem vários filtros, quanto mais filtro você ligar, menos entrada vai fazer, no entanto, o rebaixamento também vai cair. Então a gente tem vários e vários filtros aqui que podem ser utilizados a fim de minimizar uma possível perda, por exemplo. Né, a gente tem multi-time frame, a gente tem detector de reversão que está desligado. Lembra que eu falei para vocês que eu queria deixar ele na prova de fogo? A gente tem o detector de reversão que está desligado e tudo mais, né? Então, vamos ver, né, com o filtro, né, o que que deu. Ó, então, com o filtro, ele rebaixou apenas 7% do capital depositado e ele fez US$ 670, que é um valor absurdo, né? E rebaixou do capital total 25,92%. Então, você vê que o simples ato de eu ligar um filtro de tendência, ele já mudou muita coisa. E se a gente observar aqui o desenho do gráfico, vamos observar aqui em uma hora para ver. Se a gente observar o desenho gráfico aqui, a gente já vê aqui que nos momentos de reversão de tendência, ó, ele não operou. Tá vendo aqui? Ele operou exatamente só na hora que estava a tendência de queda. Olha só essa alta aqui, ele não operou essa alta. Então, assim, já é um auxiliar, já é um auxiliar aqui para você não cair em armadilhas, né? Então, o mercado virou a tendência, ele já parou. Então, fica mais fácil assim para bater a meta. E se você coloca as metas, né? Tipo assim, se você coloca que nem ele, eu quero bater 100 e parar, o rebaixamento fica menor ainda. Por exemplo, aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui agora, que é a última amostra que eu vou mostrar para vocês antes de encerrar o vídeo. Por exemplo, vamos arrumar aqui, ó. É, vamos mostrar aqui, ó. Eu vou vir aqui no input e vou ligar a meta. Então aqui a gente tem a meta, ó. Posso colocar aqui meta de US$ 100, né? Para. Posso colocar os horários também de funcionamento. Vamos ligar aqui agora só com a meta de 100 por dia, para vocês verem que o rebaixamento vai cair mais ainda. Entendeu? O nosso objetivo aqui é fazer você ganhar dinheiro, tá? Mas você precisa entender que a estratégia é uma estratégia de risco,
O nosso objetivo não é rebaixamento baixo. Nosso objetivo é fazer dinheiro. Então eu vou mostrar aqui para vocês que realmente agora com essas implementações vai fazer um pouco menos, mas o rebaixamento vai ser bem inferior, tá? Então, ó, agora simplesmente colocando ali a meta estabelecida, né? A gente fez ali sem analisar nada, só o robô. US$ 331, rebaixamos apenas 3,51% do saldo depositado e 11% do capital total. Entendeu? Então, se a gente for filtrando, 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 colocando mais filtros, por exemplo, aqui a gente tem o filtro de confirmação de tendência multifatores, que eu posso ligar. Posso ligar também aqui o filtro de média móvel. Vamos fazer isso. Média móvel um, posso ligar o filtro de média móvel número 2. 50 aqui, vamos colocar 89. E vamos ligar aqui a confirmação de tendência por multifator. Olha só o que vai acontecer agora. Presta atenção. Uma simples mudança, ela vai transformar o saldo aqui agora um rebaixamento bem menor do que a gente teve, tá? Então o bot ele foi projetado aqui, ele já está numa forma mais, vamos dizer assim, filtrada, né? Bem mais filtrada. Então terminou aqui o teste, ó, manteve, não mudou do que a gente já estava filtrando, tá? Mas aqui você consegue mudar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, time frame do ADX. Vamos colocar aqui em um dia. A gente pode fazer várias mudanças aqui. A gente pode mudar o time frame aqui do médio 2 para 1 hora. A gente pode mudar também os períodos aqui de tipo para 89. Vamos ver. Eu não sei, assim, eu não testei, né, essa forma que eu tô te explicando aqui agora, mas dá para fazer. A gente pode colocar o momento por inclinação. Vamos colocar aqui por 1 minuto. Por 1 minuto não, vamos colocar aqui por 30 minutos e vamos ligar. Então agora já coloquei mais filtros. Então esse robô aqui é um robô completo. Ele é um robô assim que e já tá bem filtradinho, bem assim, bem completo. E a gente vai em breve adicionar uma IA aí para complementar as nossas análises. Então assim, isso tudo que eu estou mostrando para vocês, reforço, é sem a análise humana, só deixando o robô trabalhar sozinho. Mas se você está olhando ali, se você está vendo que a tendência está virando, você fazer essa intervenção e você ter um resultado maior, melhor. Então, assim, se você opera já manualmente e tem uma noção, você vai ter muito sucesso com esse bot. Muito sucesso mesmo, tá? Sem contar que ele faz muitas entradas, né? E isso é bom para sair rápido das ordens. Aqui a gente teve muita reversão para cima na semana passada, muita reversão forte, né, para cima. Então, agora aqui a gente teve um rebaixamento um pouquinho maior e aqui a gente teve também um rebaixamento maior. Então, aquela configuração anterior estava melhor. Então, assim, tem várias e várias formas aqui, questões de horário, filtros de ATR. A gente tem tantas coisas aqui que eu explico no nosso treinamento, né? Para você usar da melhor forma possível. A distância das entradas, se você quiser aumentar, se quiser diminuir. Se você quiser usar distância personalizada por sessão, você consegue. Enfim, a gente fez aqui um esquema aqui bem interessante, filtros bem interessantes ali para você manter sempre o lucro, tá? Então venham fazer parte aí do Bot Stick Strike, tá à venda para quem quiser, de forma vitalícia, e já está incluso também os as atualizações que vierem, a gente vai atualizando para vocês, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.